Na semana passada, nós começamos um sermão que nós vamos terminar hoje à noite. Nós falamos sobre um assunto que eu disse que era um pouco delicado, porque era um assunto que mexe conosco, porque todos nós somos falhos, todos nós temos dificuldades, algumas poucas dificuldades, mas outros muitas dificuldades. E por conta disso, a palavra de Deus nos exorta que nós precisamos deixar algumas coisas de lado, e como nós temos e vivemos em uma novidade de vida, nós precisamos também vestir outras coisas, né? A gente se despoja de algumas, a gente tira de nós algumas e depois vai começar a vestir novas. Na semana passada nós vimos que nós precisamos tirar de nós precisamos deixar de ser uma pessoa intolerante. E aí nós demos o exemplo de Nabal, que era um homem duro, um homem que só respondia com avareza, com dureza. E aí eu disse, olha, isso não faz parte de um novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos deixar de ser uma pessoa intolerante. Uma outra coisa que nós precisamos deixar de ser também, que nós vimos, é uma pessoa pessimista. É uma pessoa que só olha para as coisas negativamente. Nós demos o exemplo dos espias, que foram àquela terra, e aí quando viram aquela terra, 10 dos espias olharam e disseram, olha, ela é muito boa, mas nós não temos nenhuma condição de vencer, porque os moradores dali são gigantes, né? Nós, à vista deles, somos como gafanhotos. Então nós não podemos ser e precisamos deixar de ser pessimistas. Precisamos deixar também de ser uma pessoa rancorosa, pessoas que guardam mágoas, pessoas que vivem a sua vida sempre com raiva, com ira, com ódio de outras pessoas. A Bíblia nos diz que Jesus perdoa os nossos pecados, e quando Ele nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso, Ele diz assim, quando você orar ao Senhor, você diga assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Então, quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo assim, Senhor, me perdoe, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Então, nós precisamos liberar este perdão. Nós não podemos ser pessoas rancorosas. Uma outra coisa que nós devemos deixar de ser é uma pessoa hipersensível, uma pessoa que se vitimiza sempre, que sempre está dizendo, olha, ninguém gosta de mim, ninguém está falando comigo, ninguém está me dando atenção. Nós, como salvos, como crentes, nós não precisamos e não podemos ser uma pessoa hipersensível. Uma outra coisa que nós devemos deixar de ser é uma pessoa incrédula, que são aquelas que não acreditam, nem vendo as coisas que Deus tem feito no seu meio, e ainda estão incrédulas, né? E a gente deu o exemplo daqueles discípulos que, mesmo vendo as coisas acontecer, eles se esqueciam muito rápido, né? A gente lê hoje em Marcos capítulo 8, que Jesus faz uma multiplicação, e alguns dias depois, o Senhor precisa e faz uma outra multiplicação, e aí eles fazem a mesma pergunta. Onde é que nós vamos achar alimento? Onde é que vai ter alimento para que a gente dê a essas pessoas? Então, nós precisamos deixar de ser incrédulos. E a última coisa que nós falamos na semana passada é que nós precisamos deixar de ser uma pessoa descomprometida com Deus e com a sua igreja. E aí nós vimos que nós precisamos não estar olhando para a vida alheia, mas primeiro tirar a trave que está no nosso olho antes de começar a exortar um outro irmão. A gente precisa deixar de ser alguém que é analfabeto de Bíblia, nós precisamos ter um conhecimento bíblico, nós devemos se comprometer com o Senhor e também ser um crente que atua de fato na igreja. Um crente que não apenas esquenta banco, mas um crente que é assíduo na igreja, que é alguém que chega no horário certo, alguém que tem uma atividade, é o primeiro a dizer, eu quero ajudar, eu posso não saber fazer tudo, mas alguma coisa eu posso fazer. É esse tipo de coisa que deve nascer nos nossos corações. E nesta noite eu gostaria de ver com os irmãos 6 coisas que nós precisamos ser. Nós vimos 6 que nós precisamos deixar de ser,
E agora, 6 coisas que nós precisamos ser. E a primeira delas é uma ordem do Senhor, não é uma opção. Muitos pensam que ser cheio do Espírito Santo é uma opção que Deus dá ao crente. Não é. É uma ordem explícita. Quando você abre a sua Bíblia, você pode abrir para conferir isso em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz neste texto a seguinte frase: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós vemos que é uma ordem clara. Nós precisamos não nos embriagar, mas também devemos encher-nos do Espírito. E eu me lembro que há algum tempo atrás eu escutei uma mensagem que falava sobre disciplina eclesiástica. E aí o pastor dizia assim: com certeza você já viu ou ouviu que alguém foi disciplinado por embriaguez. Bebeu, né? Já sendo crente, já sendo membro na igreja, e foi disciplinado. Mas você nunca viu ninguém ser disciplinado porque não está cheio do Espírito Santo. E também ser cheio do Espírito Santo é uma ordem de Deus. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Isso também é uma condição que nós vemos que nem todos são cheios do Espírito Santo. Neste texto nós vemos que existem pessoas, e aí eu já falei, eu acredito faz umas 2 semanas, sobre pessoas que são mais espirituais do que outras, vivem uma santidade maior do que outras, ou vivem uma vida, um relacionamento com Deus melhor do que outros, porque esses são aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E aí naquela ocasião eu falei que se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa encher o seu coração e os seus pensamentos com a palavra do Senhor. Você não será cheio do Espírito Santo passando horas e horas, fazendo outras coisas que são até inconvenientes, em vez de ler a sua Bíblia, em vez de estar estudando a sua Bíblia, em vez de gastar e até fazer um investimento em bons livros para você ler. Eu conheço algumas pessoas que gostam de literatura, né? Leem muito romance. Eu conheço uma pessoa em particular que já leu, acho que quase todos os romances que a gente conhece. Desde os clássicos, né, de Machado de Assis e outros, quanto os atuais, né, que você tem alguns atuais. Mas, possivelmente, nunca leu a sua Bíblia completa, nenhuma vez. Então, irmãos, nós precisamos encher a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento da palavra do Senhor para nós sermos cheios do Espírito Santo, porque essa é a ordem do Senhor. Nós vemos isso claramente também na vida do apóstolo Paulo, um homem que era cheio do Espírito Santo, que fez muitos sinais e prodígios, porque ainda era o tempo de ser feito isso, mas um homem que já velho, já sentenciado à morte, já esperando o dia que a sua cabeça seria cortada, mas ainda assim dizendo: olha, Timóteo, quando você vier e venha depressa aqui, traga os pergaminhos, né? Traga os meus livros, porque eu ainda quero estar lendo acerca do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você só conseguirá fazer isso se você se dedicar ao Senhor. Não existe outro método. Não existe uma oração que eu possa fazer na sua cabeça e dizer: olha, você agora vai ser cheio do Espírito Santo. Isso não funciona. Vai funcionar se você se dedicar à leitura da palavra de Deus, à obediência à palavra de Deus, à obediência aos ensinos do Senhor. E aí eu poderia fazer essa pergunta a você, para você pensar nesta noite: você é cheio do Espírito Santo? Você tem a certeza de que você está completamente cheio do Espírito Santo? Há poder na sua vida? Há mansidão nas suas palavras? Há uma santidade emanando de você? Você tem paixões pelos perdidos que estão distantes do Senhor? Nós precisamos, irmãos, estar sempre nos enchendo do Espírito Santo.
A segunda coisa que nós precisamos ser é uma pessoa alegre. Olhe comigo o que diz em Filipenses capítulo 4 e o versículo 4. Alguém sabe decorar esse versículo? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então nós vemos ali que Paulo diz aos irmãos da cidade de Filipos que eles precisam se alegrar no Senhor, não de vez em quando, não quando a vida estiver favorável, quando tudo estiver bom, mas que eles deviam se alegrar no Senhor sempre, em qualquer ocasião. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Em Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Irmãos, quando você chega com alguém que está alegre, mesmo que você esteja triste, aquilo começa a contagiar você. E aí você para aquela tristeza que você está momentaneamente e começa a se alegrar com aquela pessoa que está alegre. Mas quando você está alegre e começa a dar ouvidos a uma pessoa que está triste, provavelmente você vai sair mais triste do que a outra pessoa. E nós temos visto que existem crentes que, em vez de serem alegres por tudo que Deus tem feito com ele, são pessoas que são tristes. São pessoas que você nunca vê um sorriso no seu rosto, você nunca vê uma felicidade estampada na sua vida. Não, essa pessoa não vê as coisas favoráveis que já foram feitas a ela, e apenas vê as dificuldades, e não pense você que é só você que passa necessidade, não é só você que passa por problemas e tribulações, todos nós passamos. Agora, o que nós temos é uma alegria que a própria palavra de Deus diz que vem do Senhor, e que é uma ordem dele: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A palavra também nos diz que Jesus ele trouxe a alegria. Um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria. Se você é um crente e é habitado pelo Espírito Santo e é uma pessoa cheia também do Espírito Santo, você com certeza também é uma pessoa alegre. Eu já dei esse exemplo algumas vezes aqui na igreja, mas eu conheci uma pessoa que estava em estado terminal e que já estava muito ruim, já estava sentindo dores, que mesmo um medicamento muito forte não se passava a dor completamente, mas era uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa que a gente ia triste ver a sua situação e dizendo: olha, eu não tenho nem palavras para dizer para essa pessoa, e quando a gente saía dali, a gente saía reconfortado, dizer: olha, aqui sim existe uma pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo, que tem um relacionamento e que a qualquer momento estará com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ser pessoas alegres. A terceira coisa que nós precisamos ser é uma pessoa amorosa. Os discípulos de Cristo são conhecidos no mundo afora pelo seu amor, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso: conhecerão que sois os meus discípulos se tiveres amor um para com os outros. Nós precisamos ser pessoas que amamos isso, amamos uns aos outros. Em João 13:34 diz assim: Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiveres amor um para com os outros. Nós precisamos amar as outras pessoas, nós precisamos amar os nossos irmãos, nós precisamos amar os perdidos. Isso faz parte de uma pessoa que teve a experiência do novo nascimento. A Bíblia também diz que Deus ele é amor. Deus ele é amor ao ponto de que um dia ele traçou um plano por mim e por você. E este plano envolvia entregar o seu próprio filho.
não um dos filhos, mas o seu único filho, para morrer pelos nossos pecados, para que a ira que Ele tem em mim e você fosse apaziguada através de moer o seu filho, através de fazer enfermar o seu filho. E isto, irmãos, é uma prova de amor. Nós precisamos demonstrar o nosso amor. Nós precisamos ser pessoas amorosas. Irmãos, nós conseguimos fazer isso muito fácil aqui na igreja. É muito fácil você aparentar para as outras pessoas que você ama. Você veio do Big, você está sorridente, feliz, e diz assim: oh, irmão, lhe amo. Mas pode ser que você não ame. A gente conhece uma pessoa que ama quando você conhece o seu convívio com o seu lar. Será que você tem amado a sua esposa? Verdadeiramente, você tem respeitado a sua esposa? Você tem se dedicado somente à sua esposa? Será que você tem se mantido fiel a ela? E aí, da mesma maneira, a esposa para com o seu esposo? Será que você tem demonstrado o verdadeiro amor? Será que você tem amado os seus filhos? Será que você tem respeitado os seus filhos? Tem corrigido na hora que precisa corrigir? Será também que você tem amado os seus pais? Você tem honrado os seus pais? A Bíblia diz que nós precisamos ser pessoas amorosas. A quarta coisa que nós precisamos ser como novos convertidos, novas pessoas, pessoas que têm uma nova vida, nós precisamos ser uma pessoa generosa. Irmãos, a cada dia nós temos visto isso parar de acontecer, até mesmo no meio da igreja. As pessoas não são mais generosas como eram antes. A Bíblia diz que o princípio bíblico é claro: dai e recebereis. É isso. Eu não estou dizendo aqui que esta teologia que tem sido pregada mundo afora, que você precisa dar tudo na igreja, dar todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, isso não é bíblico. Mas sempre, quando nós falamos em Deus, nós sempre precisamos ser generosos. Em Lucas capítulo 6, o versículo 38 diz assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, também medirão vocês. Nós precisamos, irmãos, ter uma boa medida. Eu não sei se você já comprou uma pipoca, aquele pessoal que passa, no carro dos pipoqueiros, E aí ele mostra os sacos, e diz: olha, esse aqui é 2, esse aqui é 3, esse aqui é 5. E aí quando você compra, vamos dizer, o de R$5, você não quer que a pipoca venha pelo meio, Se vier pelo meio, você vai dizer o quê? Eu não vou pagar os R$5. Eu não vou pagar só 2, porque está como se fosse um saco de 2. Eu quero bem cheio, se for possível, faça um montante que não caia. Não é assim que a gente faz? E por que com os nossos irmãos que estão necessitados? Por que com a nossa fidelidade a Deus, nos dízimos e nas ofertas, nós não somos também assim, generosos, querendo fazer até mais do que deveríamos? Irmãos, nós precisamos fazer isso. Eu não estou falando que nós damos algo ao Senhor ou fazemos o bem a alguém para receber algo em troca. Mas o que nós estamos e que nós entendemos, segundo o que a palavra de Deus nos mostra, é que nós precisamos ser generosos. Nós precisamos ser fiéis. O desejo sempre do coração de um crente é sempre melhor dar do que receber. Eu sei que é muito bom você receber coisas boas. Mas quando você começa a dar, você também se sente feliz em poder ajudar as outras pessoas. A semente que vai frutificar não é aquela somente que nós comemos, mas é aquela também que nós plantamos. Nós precisamos plantar para poder também colher. E aí o Senhor Jesus dá muitas ilustrações dizendo que até se o inimigo nosso precisar da nossa ajuda, o que nós devemos fazer? Ajudá-lo. Ele diz assim: se o teu inimigo te pede para andar com ele, e aí eu vou botar na nossa medida, 1 quilômetro, o que é para você fazer? Andar 2 com ele, E quanto mais aos nossos irmãos da fé, quanto mais ao nosso Deus.
tudo que nós podemos e possamos fazer, sejamos, irmãos, generosos para com a obra do Senhor. Porque a Bíblia também é clara que muitas pessoas gostam de acumular riqueza. E aí a Bíblia diz assim: um dia esta riqueza ficará para as traças. Um dia essa riqueza não terá nenhum valor para você. E aí eu já escutei também um sermão em que o pastor dizia: olha, caixão não tem gaveta. Você já viu gaveta em caixão? Para você colocar seu dinheiro para levar? Você não tem. E aí nesse mesmo sermão que eu escutei, ele conta que um grande homem, um homem que tinha muitas posses, morreu. E era um homem que tinha, se eu não me engano, ele produziu, foi um dos primeiros a produzir o óleo diesel. E aí esse homem morreu e tinha uma grande quantia de dinheiro. E no seu velório, alguém chega ao seu contador e diz assim: quanto é que ele tem? Quanto é mesmo a riqueza desse homem? Ele diz: olha, nem um centavo. Esse aí não tem mais nem R$1. Porque para onde ele foi, ele não tem absolutamente nada. Depende do que ele fez para o Senhor. Aí ele pode ser rico, ou pode ser alguém pobre, miserável. Mas, irmãos, que nós possamos ser generosos, que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Eu sei que quando às vezes nós falamos sobre o dízimo, algumas pessoas se sentem incomodadas. Mas, irmãos, o dízimo ele é bíblico. Eu sei que algumas pessoas vão dizer: olha, no Novo Testamento não se fala em dízimo. E aí eu posso dizer para você que no Novo Testamento os crentes ainda eram mais generosos, porque em vez de eles darem 10%, se você ler o livro de Atos, eles davam tudo que tinha. Eles vendiam as suas propriedades e bens, e a Bíblia diz que eles distribuíam quando alguém tinha necessidade. Então, isso que nós estamos fazendo hoje, para o avanço do reino do Senhor, é o mínimo que nós podemos fazer. E que nós devemos fazer isso com alegria. Porque se você faz isso não com alegria, mas porque alguém está dizendo para você fazer, ou porque o pastor está dizendo para você fazer, e você entrega com raiva, o melhor que você faz é não entregar o seu dinheiro. Porque Deus não se agradará dele. O nosso Deus, ele é dono da prata e do ouro. Ele não precisa de você, é você que precisa dele. Mas a quinta coisa que nós precisamos ser como crentes é uma pessoa pontual nos nossos compromissos. E aí eu posso fazer uma pergunta a você: você é uma pessoa responsável? Você é alguém que chega cedo na sua escola? Será que você é uma pessoa que chega cedo no seu trabalho? Ou será que você é alguém que na primeira oportunidade você é mandado embora? Ou se você é um aluno, você é aquele aluno que o pai sempre está sendo chamado na escola, porque não assiste às aulas direito, porque não chega atrasado, porque não tem compromisso. Nós precisamos, irmãos, sermos pontuais e compromissados com o Senhor nosso Deus. E aí eu posso até perguntar para você: você já voou algumas vezes, você já andou de barco aqui? Amanhã eu vou viajar no Parintins, e o Parintins está lá dizendo que ele sai 6 horas. Se eu chegar lá 6h10, ele vai voltar para me buscar? Não vai. Ou vai? Não vai, irmãos. Se você precisar voar para Manaus, se você chegar lá no aeroporto 10 minutos depois do horário que está estipulado que o avião sairá, o avião não vai voltar para vir buscar você. E se você comprou a passagem de uma maneira boa, você perdeu aquela passagem e nunca mais você vai ter acesso àquele dinheiro que você deu. Irmãos, nós precisamos ser compromissados. E eu sei que se você for fazer uma viagem, porque eu faço isso, se a viagem sai 6 horas, provavelmente 5 horas eu já estou lá no barco, já dando a minha rede. E muitas vezes, para o trabalho do Senhor, para vir para a igreja, nós deixamos sempre para a última hora. Existem pessoas que se acostumaram a chegar atrasado e que de maneira nenhuma conseguem chegar cedo na igreja. E aí eu posso perguntar para você: será que você está dando o seu melhor para o Senhor? Porque se você fosse viajar, você fosse fazer uma prova de vestibular ou de qualquer outra coisa, você chegaria 1 hora antes. O portão nem teria aberto e você já estaria ali.
E porque muitos crentes não têm esse compromisso com a palavra do Senhor, ou com a hora de vir para o culto. Outros vêm para a igreja e, em vez de gastar o seu tempo, que é tão pouco, olha, nós estamos com 1 hora de culto. Nós vamos ter mais ou menos 1h10 de culto. A pessoa levanta 2, 3 vezes para ir no banheiro, para ir tomar água, não consegue ficar 1 hora aqui. Mas quando está assistindo algo que é bom, ou quando já se deita na cama para ir dormir, passa 2, 3 horas no telefone, não sai para tomar água, não sai para ir no banheiro. Por que as pessoas fazem isso? Porque nós, como crentes, tratamos a seriedade, a reverência do culto de qualquer maneira. Nós precisamos, irmãos, ser pessoas pontuais e compromissadas. E aí eu também sinto mais uma vez no compromisso que você tem com a sua igreja local. Nós precisamos, irmãos, ser pessoas que ofertam na igreja, pessoas que dizimam na igreja. Você vive numa igreja local que precisa ofertar o pastor para o seu mantimento, precisa ofertar a pessoa que limpa, precisa pagar a conta de água, conta de luz, algumas internet, conta telefônica, precisa fazer as manutenções do prédio. E por que você é uma pessoa que não ajuda nisso? Você não é uma pessoa que é compromissada também, junto com os outros, de fazer isso? Que nós possamos a cada dia ser mais pontual e mais compromissados também com a nossa igreja. O livro de Malaquias diz que você pode até fazer uma prova. Você pode começar a trazer os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor e diz assim: pede prova, vê se Deus não vai multiplicar as coisas para você. Isso é bíblico, irmãos. Eu não estou pregando aqui a prosperidade para você, mas eu estou falando aquilo que a Bíblia nos ensina. A última coisa que nós precisamos ser é uma pessoa comprometida com a oração e com a palavra do Senhor. Eu não sei quantos aqui começaram a ler a Bíblia este ano e disseram assim: este ano eu vou ler a Bíblia todinha desse ano. Eu não vou fazer a pergunta, eu sei que alguns fizeram isso, mas pode ser que você não consiga. Pode ser como alguns irmãos já leram 2, 3, 4 vezes no ano. Mas eu digo para você, comece a ler a sua Bíblia diariamente. Se você não tem tempo para ler 3, 4 capítulos para ser lido em um ano, leia 1 capítulo, leia 2, mas leia a sua Bíblia todos os dias. Comece a se empenhar em ler pelo menos uma vez a sua Bíblia completa. Comece lá em Gênesis e vá até Apocalipse capítulo 22. Faça isso, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos comprometer com isso. Hoje nós temos um acesso fácil e rápido à palavra de Deus. Quantas pessoas, eu não vou nem dizer antigamente, hoje queriam ter o acesso que nós temos. Queriam ter a oportunidade de ter uma Bíblia em casa e não tem. Existem países que, até mesmo na internet, eles não podem achar a palavra de Deus, porque é vetado no seu país. Você não consegue abrir uma página que fala sobre a palavra do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de fazer isso. Eu digo para você que você, tirando 5 minutos, você consegue claramente ler 1 capítulo por dia. E olha que é 5 minutos. O que nós fazemos em 5 minutos? Quase nada. Então você pode começar tirando 5, depois tirando 10, e depois vendo como você pode ajeitar a sua agenda para você ser alguém comprometido com a leitura da palavra de Deus. Faça também um compromisso com o Senhor, com a oração. Irmãos, eu tenho certeza que muitos aqui não oram durante a semana. E este dado não é somente da nossa igreja, são de todas as igrejas. Existem pessoas que só oram, como eu já disse aos irmãos, as suas rezas para comer, no café da manhã, no almoço e na janta. E aí alguns que ainda oram mais são aqueles que comem mais um pouco, comem a merenda das 9, e aí se lembram também de fazer a sua oração. Mas não tem uma prática de oração e chegar aos pés do Senhor e se render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, a minha vida está assim, o meu dia foi assim, eu pequei contra o Senhor desse jeito aqui, eu queria que o Senhor me desse força para me deixar esse pecado. As pessoas não têm feito mais isso.
E nós, como servos do Senhor, nós precisamos ser alguém que também é comprometido com a oração. Nós vemos claramente na palavra de Deus que Daniel ora no capítulo 2 e Deus livrou Daniel e aqueles outros homens que teriam a morte iminente. Foi através da oração. Daniel ora também no capítulo 6 e a Bíblia diz que aqueles leões que estavam famintos ficaram com as suas bocas fechadas, não comeram Daniel. Daniel também ora no capítulo 9 e aí Deus envia um anjo para trazer uma notícia que saía, fresquinha da boca de Deus. Irmãos, a oração, nós precisamos ter comprometimento com isso. Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo, e uma das coisas que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo é você ser comprometido com a oração e com a sua palavra. Nós também vemos claramente que a igreja primitiva estava orando ao Senhor, lá em Atos capítulo 2, e o Espírito Santo é derramado pela primeira vez aos cristãos. Irmãos, é através da oração que nós conseguimos vencer todas as coisas. A igreja orou também, não sei se você lembra, e 2 estavam presos. E o que aconteceu com eles? Foram libertos através da oração. Aqueles irmãos estavam orando e quando ele chega lá na porta, eles nem acreditam que tinha acontecido isso. Mas Deus ouviu as nossas orações, vocês estão livres. A igreja orou e o evangelho se espalhou com poder. Nós vemos que através da oração da igreja primitiva, Deus usa o apóstolo Paulo e os demais líderes naquele momento para levar o evangelho do Senhor a todos os lugares possíveis. Eu quero dizer uma coisa para você: desligue a sua televisão na quarta-feira, 6h30, desligue a sua televisão e venha para o culto de oração. Às vezes, na maioria das igrejas, é o culto menos assistido, é o culto em que as pessoas menos dão importância, mas eu quero dizer para você que é um dos cultos mais importantes. Pode ser o culto que está fazendo com que a sua vida vá bem, porque é neste culto em que nós estamos orando por todos. É nesse culto que nós estamos tirando o tempo, às vezes o único tempo que você tem durante toda a semana, para orar ao Senhor. E às vezes nós ainda oramos pouco aqui na casa do Senhor. Às vezes nós cantamos meia hora, pregamos meia hora e oramos 2 minutos. Irmãos, nós precisamos nos dedicar nas orações. Você quer ter uma vida vitoriosa? Ore ao Senhor diariamente. Leia a palavra de Deus diariamente. A palavra de Deus é a única maneira que pode fazer com que você seja vitorioso e com que alguém possa conhecer o Senhor como Salvador de suas vidas. Eu coloquei uma meta que vocês podem fazer durante o final deste ano e o começo do outro ano. Se você tem alguém que você ama, que não conhece ao Senhor ainda, que está longe dos caminhos do Senhor, que por algum motivo até já foi crente, já esteve entre nós e hoje está afastado, faça uma coisa: compre uma Bíblia e dê de presente a essa pessoa. Às vezes nós compramos presentes caríssimos e nós não damos algo que é tão valioso, que é mais valioso do que a prata e do que o ouro. Nós vimos, quando nós estávamos fazendo a programação dos Gideões, que existem Bíblias completas hoje por R$ 6,99. Então você pode fazer isso. Mesmo você que ganha pouco, que tem pouco recurso, você pode comprar algumas Bíblias e dar para as pessoas que você ama. O outro conselho que eu dou a você é: seja um aluno assíduo da escola dominical. Irmão, nós temos a escola dominical para que a gente tenha um tempo maior de ensino da palavra do Senhor. Então não falte a escola dominical por qualquer motivo. Venha para a casa do Senhor. Venha aprender sobre a palavra do Senhor. Seja também alguém que evangeliza sempre as pessoas, como eu preguei ontem à noite lá na nossa congregação. Seja alguém que não perde as oportunidades. Irmãos, se nós formos pessoas que não perdemos as oportunidades, nós vamos ser muito produtivos para o reino do Senhor. Vamos falar do Senhor
como a Bíblia nos ensina, a tempo e também fora de tempo. Porque os dias são maus. Porque nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E é nosso dever cumprir o ídolo do Senhor. Que nós possamos, irmãos, nos despir dessas coisas que foi falada e nos revestir dessas outras coisas, para que nós possamos ser pessoas verdadeiramente cheias do Espírito Santo. Vamos baixar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque reconhecemos o poder que contém nestas linhas. Nós reconhecemos que isso não foi meramente nascido no coração, no pensamento humano, mas o Senhor inspirou homens para falar a tua verdade, e para que a tua verdade ficasse hoje, para que nós pudéssemos ter acesso. Obrigado, Senhor, por isso. Senhor, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar ânimo, que o Senhor possa nos despir de todas as coisas que estão nos atrapalhando, e que o Senhor possa estar nos revestindo do teu santo poder, do poder que vem através do teu Espírito Santo, para que a gente possa ser boas testemunhas tuas. Que a gente possa, meu Pai, alcançar esta cidade, alcançar até os confins da terra, como o Senhor nos ordenou. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.